A quinta temporada de The Chosen chegou ao cinema e já é um grande sucesso. Assim como ocorreu na época do lançamento da quarta temporada, os 2 primeiros episódios foram lançados no cinema e deram aí um gostinho do que vai ser essa nova temporada dessa série tão aclamada e tão querida das pessoas. Mas será que está fiel ao texto bíblico? Do que tratam esses 2 primeiros episódios? O que esperar da quinta temporada? Quero aqui compartilhar com você quais foram as impressões que eu tive. Então curte, comenta, compartilha e bora lá. The Chosen, ou Os Escolhidos, em português, narra a história do relacionamento de Jesus com seus discípulos durante seu ministério. A série é um grande sucesso no Brasil, tem uma legião de fãs e está chegando na quinta temporada. Já gerou muitas controvérsias, tem gente que defende com unhas e dentes, tem gente que não gosta, diz que é antibíblico, que mostra um Jesus diferente das escrituras, então há uma certa controvérsia, mas a grande maioria das pessoas gosta da série, assiste e fica na expectativa do que vai sair na próxima temporada. Eu particularmente acho a série extremamente bem feita e mostra Jesus como ele era um ser humano de carne e osso. E é óbvio que uma obra cinematográfica, uma série, ela vai adaptar aquilo que está escrito, né? Tem que preencher as lacunas com personagens que não são detalhados ali na Bíblia e que de alguma forma eles vão interagir na série. Então tem um monte de coisas que vão ser escritas, mas que não estão tão explícitas na Bíblia, mas a espinha dorsal, a linha de raciocínio, a história narrada, ela permanece sim fiel às escrituras. Então você tem questões como a amizade de Pedro com um soldado romano, e aí isso já dá o gancho para esse soldado ter o seu filho curado depois, né? Tem um milagre associado a esse soldado, ele se converte. Então tem muito disso em The Chosen, parece que eles preparam um caminho para alguma coisa. Então, por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Eu particularmente não achei muito interessante a forma como eles colocaram isso na época dessa cena, na temporada em que ela ocorreu, porque ela dá um pano de fundo de um sofrimento de Pedro com a esposa, uma questão familiar, a perda de um filho, e aí ele tá meio que sem entender, meio revoltado, né, por que Deus fez isso, e aí ele anda sobre as águas ali, como que rompendo ali e criando novamente a sua fé, estabelecendo sua fé em Jesus. Então, assim, na minha opinião, eles tentam explicar muito certas coisas que não tem que ser explicadas. E isso pra mim é um ponto negativo da série, dá muito porquê de coisas que acontecem. E eu vou comentar isso daqui a pouco sobre um caso específico que também impacta na quinta temporada. Mas em contrapartida, a série acerta muito quando mostra o estilo de vida, mostra as cidades, a forma como eles interagiam e a real interpretação no contexto histórico de algumas coisas que Jesus falou. Isso é muito legal, muito bem feito. Um outro ponto positivo da série, acho que deixa muito nítido e muito claro a expectativa errônea dos discípulos do reino messiânico, da revolta contra Roma, de como Jesus iria tomar o poder e o filho de Davi iria vencer os opressores, etc. Eles tinham muito dessa expectativa e isso é muito nítido e que vai mudando ao longo das temporadas quando eles vão entendendo de fato quem é Jesus, até que ele morre e ressuscita. Mas até entrar em Jerusalém estão com aquela expectativa, ele vai tomar o poder, ele vai fazer um milagre, vai cair fogo do céu, vai consumir os romanos, Israel será restaurada a glória dos tempos de Davi, de Salomão e etc. Então isso é muito bem passado na série, a expectativa das pessoas com respeito ao Messias, estritamente político, a um guerreiro, um soldado vitorioso, a um rei, um homem de guerra para um reino deste mundo, e Jesus está trazendo uma mensagem de um reino celestial. Então acho muito bem sacada, muito bem feita essa questão na série, como isso é apresentado, e isso está impactando. Eu achei inteligente também a forma como Judas começa a alinhavar a sua traição, porque ele começa a questionar por que ele tem certas atitudes, por que ele faz dessa forma, e ele começa a roubar da bolsa, ele é que cuidava da tesouraria, ele começa a roubar o dinheiro do ministério de Jesus. Isso vai ficando claro, como que ele vai se decepcionando, não é isso que eu queria, não é isso que eu pensava. Isso vai dando uma nuance pra gente, porque a gente lê o texto bíblico e parece às vezes que do nada Judas deu na telha e traiu Jesus, mas não, ao longo do tempo ele já tinha uma mentalidade contrária, ele já tirava o dinheiro, ele já tinha um objetivo diferente daquilo que Jesus pregava. Mas o que eu achei do primeiro e segundo episódio da quinta temporada? Vamos lá, eu quero falar primeiro de uma questão negativa. Lembra que eu comentei sobre eu achar que eles explicam muito as coisas, como no caso de Pedro lá, que tava meio revoltadinho quando ele anda sobre as águas, aquilo rompe dentro dele, ó, etc. Acontece a mesma coisa com Tomé, isso vem da quarta temporada, e eu achei um fiasco isso. Eu sou um fã da série, mas a crítica tem que ser feita. Isso foi um exagero, é uma explicação desnecessária e mentirosa, porque isso não tá no relato bíblico, não tem margem para entender isso. Mas, para explicar por que Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, porque ele foi incrédulo, ele não acreditou quando contaram para ele.
É isso que a Bíblia nos mostra. E que nós não devemos ser incrédulos, nós devemos ser crentes, nós devemos confiar no Senhor. Mas para que isso faça sentido na história, o diretor, o produtor, né, as pessoas que estão fazendo a série, deliberaram que Tomé tinha que ter um ponto de revolta com Jesus. Então a noiva de Tomé, ela é assassinada num confronto ali dos discípulos de Jesus com Roma, com líderes religiosos, e aí Tomé fica revoltado. E aí quando Jesus faz talvez o maior dos seus sinais públicos, que foi a ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Quando Jesus faz isso, aí Tomé fica revoltadinho, fica com raivinha, porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas não ressuscitou a noiva dele. Cara, isso não tem fundamento bíblico, isso não cabe na história. Eu acho que eles querem mostrar ali a questão da humanidade dos discípulos, dos conflitos que eles enfrentavam, de que Jesus estava mostrando ali que eles enfrentariam dores, que eles seriam perseguidos, que eles teriam aflições. Então era como realmente um treinamento, tudo isso ali. Mas eu acho forçado. Essa história de Tomé e da noiva dele morrer, eu achei um erro terrível. Não tem nada a ver. Como assim o discípulo de Jesus ia ver um homem ressuscitar depois de estar morto 4 dias dentro de um túmulo e ele não ia ficar extremamente maravilhado com aquilo, mas ia ficar com raivinha porque Jesus não fez isso com a mulher dele? Então, pra mim, é mal feito isso. E aí, pra endossar essa história, o pai da menina, né, o sogro do Tomé, que foi quem o criou, porque ele era órfão na história, ele tem uma revolta com Jesus e é um falso profeta, ele causa a morte das pessoas, também já está explicando por que parte das pessoas não gostavam de Jesus. As pessoas não gostaram de Jesus e mandaram crucificá-lo porque foram influenciados pela liderança religiosa que mentiu sobre Jesus e levou o povo a acreditar que ele era um falso profeta. Porque a maior parte dessas pessoas não se converteu de verdade. Porque a maior parte dessas pessoas, como o próprio Jesus disse, estava interessado nele porque ele multiplicou pães e peixes e não porque ele estava falando a palavra do Pai. Então eram pessoas que queriam coisas de Jesus, e quando a liderança religiosa fica totalmente contra ele, faz várias falsas acusações, eles inflamam o povo, aquela multidão em Jerusalém, e o povo grita, em sua maioria, crucifica-o e escolhe Barrabás. É isso que acontece, mas eles querem botar assim, não, já tem um grupo contra Jesus, ele não agradava todo mundo, não era só o sacerdote, tá vendo? Porque o pai da menina que morreu odeia ele, não sei. Eu acho muito forçado isso. Não tira o mérito da série, não tira os pontos positivos, mas eu acho que foi um erro, assim, eu não gostei. Um outro ponto que me chamou a atenção é algo na cena da ceia, né? Inclusive o título é a última ceia nesse primeiro e segundo episódio que tá no cinema. E Jesus fala, lembra quando eu disse pra vocês não levarem bolsa, nem alforje, nem espada, quando vocês saíram de 2 em 2? Agora vocês vão levar espada, vocês têm que ter espada, vocês têm que estar preparados. Eu achei um negócio meio sem nexo. Até Simão Zelote, que eles chamam de Z na série, ele fala, não, nós já temos 2 espadas, vamos vender nossas capas e comprar mais espadas. Aí Jesus fala, não, vocês têm que estar preparados pro pior. Nossa, Jesus falou isso, esse negócio tá meio fora de contexto. Mas é a única coisa também na ceia, assim, que me chama a atenção, que eu acho que não fica muito legal. Parece que querem passar assim, que Jesus está dando um choque de realidade. Olha, não vai ser um mar de rosas, vocês estão achando que eu vou tomar o poder, que vocês vão ser meus ministros, vocês vão estar no governo, não tem nada disso, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer ameaças, vocês vão ser mortos. Mas essa é a única coisa assim na ceia que me chamou a atenção, porque fora isso, eu achei espetacular a cena da última ceia. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei uma cena totalmente desnecessária, foi Jesus disfarçado entre a multidão. Até aí tudo bem, é bíblico, porque quando ele cura aquele homem no tanque, ele também tá disfarçado, né? As pessoas não percebem que é Jesus, ele se revela só para aquele paralítico, que a multidão não percebe que é ele. Então ele estar entre o povo, sem as pessoas entenderem que é ele, tudo bem. Mas ele para numa festa de casamento, de noivado, assim, aí dança com o pessoal, tipo assim, ai, tô tendo uma vida normal, né? Eu achei isso meio também exagerado, né? Que tá se alegrando, celebrando, aí o manto cai da cabeça dele, uma criança o reconhece e todo mundo quer ajoelhar, porque ele é o Messias, ele manda o pessoal ficar de pé, aí ele abençoa o casal e etc, mas assim, sabe aquela história assim, eu não tenho liberdade porque eu sou uma celebridade, eu vou me disfarçar porque eu quero viver a vida comum das pessoas? Não faz muito sentido, assim, muito forçado. Jesus queria ter um momento de alegria e foi celebrar disfarçado numa festa de noivado, assim, é estranho. Jesus, na sua última semana de vida, ele estava o tempo todo com seus discípulos, era uma semana muito tensa, ele ia ao templo, debatia com os fariseus, e tinha milagres, e tinha discursos,
e tal, até que chega no seu julgamento. Então, assim, nesse momento, essa cena de Jesus numa festa de noivado eu achei muito nada a ver. Mas parece que eu não gostei do episódio, é o contrário, eu gostei demais. São alguns pontos negativos que eu tô ressaltando, é uma questão de opinião. Se você discordar de mim, pode pôr nos comentários que eu tô totalmente errado e que o que você acha, põe a sua opinião. Mas vamos aos pontos positivos dessa história. Gente, é uma produção magnífica. A entrada de Jesus em Jerusalém é algo que eu nunca vi em filmes, em nada, né? Em encenações, né? A forma como eles montaram aquilo, as pessoas com os ramos e colocando os mantos, e aquela grande celebração pelas ruas de Jerusalém, com a multidão se apertando porque o filho de Davi estava entrando na cidade. Cara, foi muito bem feito. Eu achei assim incrível o que foi descrito desta forma. Ao mesmo tempo, eu achei muito inteligente que quando passa essa multidão, todo mundo sabe quem é Jesus, mas tem muita gente que está indiferente a Jesus, porque Jerusalém está recebendo centenas de milhares de pessoas para a Páscoa, e nessas centenas de milhares tinha uma galera que não conhecia Jesus, de várias cidades, de vários lugares. Com certeza já tinham ouvido falar dele, mas muitos também não gostavam dele. Então você tem um momento de Jesus de excursão no templo, na escadaria do templo, tem uma multidão em volta dele, e por trás dessa multidão tem pessoas subindo e descendo que eu não tô nem o que ele tá falando. Então eu achei isso muito bem retratado também, assim, a multidão em Jerusalém, a grande multidão em volta de Jesus, e um grupo de pessoas que não tava nem aí para Jesus. Eu acho que foi muito dessa forma, também mostrando uma cidade agitada, lotada, cheia, pessoas se apertando, as ruas cheias e muito tumulto, e achei isso muito maneiro, muito legal também, a forma como isso foi colocado. Uma cena que eu achei também muito bem feita é a parte em que a voz de Deus fala: eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei, né? Quando Jesus ele tá falando e parece um trovão, e as pessoas questionam: foi um trovão? Foi uma voz? Foi um anjo? E isso é muito legal. Jesus diz: obrigado, Pai, porque essa voz veio por causa deles, né? Não foi por minha causa. Então achei uma cena também muito legal. O que é sempre muito bem feito em The Chosen também, que chama atenção nesse episódio, é a questão do ritualismo, do apego ali dos sacerdotes, dos fariseus, etc. A coisa que não tinha a menor importância, né? Aquela interpretação da lei de Moisés, que não era a lei em si, mas era uma interpretação da lei. Então tem uma cena em que Zebedeu, ele tá levando azeite, recomendado por Jairo, né? Levando azeite ali para Jerusalém, tá junto com João, e João não pode entrar na cena, na sala, porque ele tem alguma impureza daquela semana cerimonial. E aí um homem que é o secretário lá do sumo sacerdote, ele conversa com João e ele fala: é uma interpretação da lei, não é a lei. Então isso é ressaltado, mostrando a grande diferença, o abismo que existe entre a palavra de Jesus e entre o apego a uma interpretação da lei e que não refletiu o que estava nos corações daqueles homens, né? E posteriormente Jesus vai confrontá-los e chamá-los de sepulcros caiados, dizendo que por fora eram belos e por dentro estavam cheios de imundícia. Então eu acho isso muito bem feito em toda a série, e nesses episódios não é diferente. É muito bem desenhada essa história da diferença entre ritualismo, entre algo superficial e algo que vem do coração e do coração de Deus, e o que agrada de fato a Deus. Uma coisa muito acertada também que eu achei foi a questão da história ir e voltar, porque ela não é linear. A forma que está sendo contada, ela começa com a ceia e ela vai voltando dias antes da ceia acontecer, então não fica aquele discurso muito longo da última ceia, mas você tem trechos da ceia com cenas do que aconteceu nos dias anteriores. Eu achei uma forma muito inteligente de colocar também, e assim, a tensão naquela mesa da ceia, sabe? É muito bem feito, muito bom mesmo. Agora, o ápice desses episódios é o que acontece quando Jesus purifica o templo. Cara, quando você lê a Bíblia, você não tem dimensão do que aconteceu. A multidão que tinha nos pátios do templo, o tanto de animais, o que eles estavam fazendo, e o alvoroço, o tumulto que Jesus causou com um chicote, expulsando as pessoas e virando as mesas. E assim, pra mim é a melhor cena de todas. Aquilo que Jesus fez, mostrando realmente o zelo dele pelo templo, pela casa do Pai, e como aquilo causou um mal-estar tão profundo em Jesus que ele foi levado, obviamente direcionado pelo Espírito Santo, Jesus é perfeito, a fazer aquilo, a purificar o templo e a confrontar aqueles homens da lei
com o que eles estavam permitindo. E assim, cara, que cena bem feita, as pessoas correndo assustadas, gritando, as mesas virando multidão e Jesus soltando os animais e batendo com um chicote e afastando as pessoas, e termina ali ele confrontando diretamente o sumo sacerdote. E, cara, promete, a 5ª temporada promete muito. Eu acho que vai valer muito a pena, tô ansioso pelos próximos episódios. Agora, com certeza vai demorar muito até ser tudo liberado, mas eu acho que tá sendo um desfecho digno do que tem sido a série até hoje. Mas, obviamente, é uma série, vai ter erros, vai ter a visão do diretor, dos roteiristas, não é uma pregação, as pessoas não podem substituir a Bíblia e a narrativa bíblica por uma série de TV. A série é um entretenimento, ela não é algo para você seguir como estilo de vida, né? Você tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus, a realidade é a palavra de Deus. Mas é muito legal você ver isso encenado e com tanta riqueza de detalhes e colocando o contexto histórico. Eu acho que vale muito a pena e sim, é muito bem feito e eu recomendo muito. Mas deixa aqui nos comentários, você assistiu, gostou, concorda comigo com as coisas negativas que eu ressaltei ou positivas, discorda de mim? Fala aqui nos comentários pra mim o que você achou. Se você quer que eu comente alguma outra obra, filme, série, livro, deixa aqui nos comentários também. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.